Finalmente saiu o meu livro. Lembra que eu falei pra vocês que eu sou coautora de um livro que ele estava pra sair a qualquer momento? Então, tá aqui em português, inglês e espanhol. Sim, gente, vocês acreditam nisso? E eu quero trazer um pouquinho de reflexão aqui em relação à minha coautoria nesse livro maravilhoso. Você já parou para pensar que a sua relação com o dinheiro, a forma que você lida com o dinheiro tem muito mais a ver com a sua história de vida, com a forma que você foi criado, do que com números em si? Sim. Tanto é que a minha história, um trechinho da minha história, foi para lá parar em um livro. Negócios sobre saltos. Nesse livro, só para contextualizar vocês um pouquinho, eu conto um pedacinho da minha trajetória desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 16 anos e meio atrás, até hoje. Histórias de superação, alguns recomeços que eu tive aqui nos Estados Unidos. E foi muito interessante escrever o meu capítulo nesse livro, porque eu tive que parar para pensar como que foi chegar aqui nos Estados Unidos, começar do zero, passar por muitas dificuldades e chegar onde eu estou hoje. Conquistar meu primeiro milhão antes dos 25 anos de idade e fazer essa reflexão ali enquanto eu escrevia meu capítulo me trouxe um insight muito grande que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Quando eu atendo casais na minha mentoria Fluência Financeira, o que eu percebo? Na maioria das vezes, o casal, uma das pessoas do casal, um é totalmente organizado com as suas finanças e o outro já é mais desorganizado, aquela pessoa que age mais com a emoção. E o outro age mais com a razão, já é uma pessoa mais racional. O que a gente não para pensar? As coisas que nós passamos durante a nossa vida ali, desde a nossa infância, a forma como nós somos criados, o que a gente viu dentro de casa, como nossos pais, nossos avós, os nossos responsáveis eram dentro de casa com o dinheiro, influencia diretamente na forma como nós somos hoje com as nossas finanças também. Por exemplo, se foi uma criança que foi abandonada pela mãe e para vir aqui para os Estados Unidos, porque eu já atendi cliente assim, o que ela queixava, Nai? A minha mãe, quando eu era criança, veio para os Estados Unidos. E isso pode ser para um outro estado, tá? Um outro país, em busca de uma vida melhor. E ela me deixou com a minha avó lá no Brasil. E o que aconteceu? A adulta hoje, olhando com o olhar de criança, ela se via ali abandonada, como se a mãe tivesse abandonado. E a mãe não via como abandono. A mãe enxerga a situação como fui para outro país em busca de, financeiramente falando, né, uma vida bem melhor para minha filha. Só que por causa dessa situação, hoje, essa pessoa, né, essa aluna minha, como que ela vê isso? Dinheiro para ela é uma coisa ruim. Olha a crença que foi criada na cabeça dessa aluna. Olha a história que ela repetiu para ela durante anos. Porque para ela acha que se ela fizer dinheiro, ou se ela sair para trabalhar fora de casa, ou trabalhar muito, pegar muito trabalho, ela também vai abandonar os filhos dela. Na cabeça dela, ela criou ali essa história. E não de forma intencional. Não é isso. É o subconsciente dela criou essa história, essa narrativa na mente dela. Que dinheiro é uma coisa ruim, que ela foi abandonada por causa de dinheiro, que por causa de dinheiro, se ela trabalhar muito e conquistar muito dinheiro, ela vai abandonar a família dela. Então, quando o marido dela tenta falar sobre dinheiro com ela, é sempre uma briga dentro de casa. Então, quando a gente fala sobre dinheiro, e tem muitas brigas, né? O dinheiro é um dos maiores índices aí de divórcio, é por causa de finanças, né? Então, quando a gente fala de dinheiro, uma coisa que o casal não para pensar é: como que meu cônjuge foi criado ali? Como é que ele vê dinheiro? O que é dinheiro pra ele? Dinheiro é segurança? Dinheiro é uma coisa ruim? Dinheiro traz paz? Dinheiro... O que é dinheiro pra essa pessoa? E é importante que você entenda isso. E aí, aqui no meu capítulo aqui do livro, eu falo um pouquinho sobre como é que era na minha casa, né? Desde quando eu era criança, como é que meu padrasto era, porque eu fui criada pelo meu padrasto, e como a minha mãe era, tanto que eles eram diferentes um do outro, e tanto que isso influenciou na minha criação e na forma como eu vejo dinheiro hoje. E quando eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos, o que aconteceu? Isso é uma coisa que eu não recomendo vocês a fazer e eu falo de vez em quando aqui, já falei algumas outras vezes aqui no canal. Quando eu comecei a trabalhar, todo o dinheiro que eu ganhava, eu investia e não tinha lazer. Investia ou gastava com coisas do dia a dia, o dinheiro meio que não ficava na minha mão e eu tinha zero lazer. Os meus primeiros 4 anos aqui nos Estados Unidos, eu tinha zero lazer. Zero lazer. Primeiro porque nos primeiros 2 anos foram bem difíceis ali, eu realmente precisava trabalhar para pagar a conta, mas depois também eu continuei naquele ciclo ali de
trabalhar e fazer dinheiro. Só. Não existia lazer, não existia nada. Depois dos primeiros 4 anos ali, ainda começou um pouco de lazer. Só que por isso, pela questão de trabalhar para fazer dinheiro, eu não parava para pensar quão importante é o desfrutar também. Que o dinheiro é uma ferramenta. Que o dinheiro tá ali para nos servir. E aqui é muito importante que você pare para fazer essa reflexão. Hoje, como que você vê o dinheiro? Como que é o dinheiro na sua vida hoje? Ele está aí para te servir? Ele traz lazer para você e sua família? Ou ele só tá aí para pagar a conta e só isso? Como que ele funciona na sua vida? Então, quando eu comecei a observar que, entendi. Então, não é só fazer dinheiro, pagar a conta e investir. Tem também a parte comportamental. Sim. Os hábitos, a parte comportamental, e eu diria que a parte comportamental é a mais importante. Mais importante não é a planilha, não é o aplicativo que você usa para controlar os seus gastos, não é as anotações que você faz, não é só isso. O mais importante é você entender como que você lida com o dinheiro no seu dia a dia. Como que é o seu comportamento com o dinheiro? Você desconta tristeza, ansiedade em compras? Ou em comida, por exemplo? Ou como que você lida com o dinheiro no seu dia a dia? Essa parte comportamental que você tem no seu dia a dia, ali na sua rotina, é a primeira coisa que você tem que entender para então você saber para onde seu dinheiro está indo todo mês, para você começar a investir, porque você vai precisar de dinheiro sobrando todo mês, né, para você começar a investir. E isso é a coisa que a pessoa geralmente não dá atenção. É a coisa que a pessoa geralmente acha que é chato. Mas é isso que eu estou aqui para te ajudar. E aqui no livro também eu falei um pouco de recomeços. E eu até estava falando com uma amiga minha esses dias, o quão interessante é a pessoa que ela já chegou lá, eu coloco entre aspas aqui, porque chegou lá, para cada pessoa é diferente, né? O significado de sucesso para cada pessoa é diferente, mas uma pessoa que já tiraram tudo dela, seja por causa de um golpe, ou porque pessoas ruins, né, em volta dela ali, seja um relacionamento que não deu certo, ela saiu com a mão na frente ou outra atrás, spoiler alert. Como ela já sabe o caminho, ela pode recomeçar quantas vezes for necessário. Ela já sabe o caminho. Ela vai conseguir chegar lá de novo. Vai começar do zero quantas vezes precisar. Ela já sabe o caminho. Então ela sabe por onde ela tem que começar, com o que ela tem que trabalhar, qual que é o caminho, como é que ela chega lá mais rápido, o que ela não precisa repetir ali, que ela não tem que fazer, qual o trabalho que é melhor pra ela, porque ela também tem esse autoconhecimento, ela já se conhece, sabe o que dá certo pra ela, o que não dá certo, quais são as melhores escolhas pra ela conseguir traçar esse caminho de uma forma mais rápida agora. Então aqui no meu capítulo eu falo sobre alguns recomeços que eu tive aqui nos Estados Unidos, inclusive tô passando por um recomeço de novo agora, recentemente. É muito importante isso, porque quando você aprende a traçar esse caminho, e se você não sabe ainda traçar o caminho da riqueza ou do sucesso que você almeja, aprenda com alguém que já sabe, que já chegou lá, seja através de vídeos aqui no YouTube, ou um curso, uma mentoria, inclusive eu tenho a minha mentoria Fluência Financeira, ou alguém que você admira. Vamos supor que você quer aprender a falar inglês. A forma mais rápida é você pagar alguém para te ensinar a fazer isso. Alguém que já chegou lá, que já fala inglês. Se você quer aprender a, como fazer uma receita de lasanha, a forma mais rápida é pedir alguém que sabe fazer com excelência para te ensinar a fazer. Ao invés de você ficar inventando moda, tentando e errando várias vezes, não é mesmo? Da mesma forma é a questão financeira. Então, quando você já sabe como é o caminho, fica muito mais fácil. Então, os recomeços são interessantes por isso. Às vezes a gente acha ruim, meu Deus, tem que começar do zero de novo. Seja em outro país, em outro estado, seja através de, depois de uma sociedade de trabalho ali que não deu certo, você e seu sócio, e você tem que começar de novo, mas você já sabe o caminho, você já sabe o que deu errado, você não vai repetir aquilo novamente. Esse livro, pra mim, principalmente, gente, o livro foi traduzido em 3 línguas, inglês, português e espanhol. Ele foi uma grande conquista pra mim, mas principalmente um lembrete. É um lembrete muito grande. Quando eu olho ele aqui, é um lembrete muito grande. Pra quê? De onde eu saí e onde que eu cheguei hoje. O quão importante é o trabalho que eu faço aqui com vocês, ensinando vocês de forma gratuita aqui no YouTube ou com as minhas alunas também da minha mentoria Fluência Financeira, ensinando elas que sim, é possível você sair do zero e conquistar seu primeiro milhão, se for isso que você quer, ou você sair do zero ali ou até do negativo, muitas vezes, que pessoas endividadas me procuram também, tirando dúvidas, procurando a minha ajuda também e os meus serviços. E aí a pessoa quer, eu quero simplesmente pagar minhas contas em dia, quero simplesmente descobrir para onde meu dinheiro vai. E como elas sabem que eu já passei por essa trajetória mais de uma vez, esse livro é um lembrete de que eu já
fiz isso algumas vezes e que hoje eu inspiro tantas pessoas a fazer a mesma coisa. Eu vou deixar o link pra vocês aqui do livro na descrição desse vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada nele e comprar o livro também, porque tem história de outras mulheres tão inspiradoras também aqui nesse livro, de outras áreas também, tá? Não só de finanças, mas outras áreas, mulheres imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos, que passaram por perrengues também, recomeços e também chegaram lá. Então é isso, vou ficando por aqui. Comente livro aqui deixa a palavra livro aqui nos comentários para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Era só essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje aqui nesse livro. Muito obrigada por assistir, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e envie esse vídeo para alguém que queira ser inspirado também pela minha história. Um abraço de urso e até o próximo vídeo.